Buongiorno a tutti, bem-vindos a mais um webinar da Câmara Italiana de Comércio de São Paulo, a Italcam. Esse webinar é uma promoção conjunta do COJUR, Comitê Jurídico, pelo seu Núcleo de Direito Empresarial, e aqui eu agradeço ao Gabriele Tusa, um dos coordenadores do Núcleo de Empresarial do COJUR, e ao Comitê de ESG e Sustentabilidade da Italcam. E já aproveito para saudar aqui o Filippo Mariani. Agradeço também a participação dos nossos palestrantes, Emílio Hittmann, Francisco Scroffa e a professora Maria da Assunção, que também se juntará a nós em breve. É sempre uma oportunidade reunir pessoas do mercado, técnicos, acadêmicos, para discutir um tema tão relevante como o setor de energia numa perspectiva ESG, inovações e expectativas. Os eventos da Italcam, esses webinars, eles são todos gravados, de modo que aqueles que não conseguem nos acompanhar ao vivo, e esses que já estão ao vivo, aproveito para saudá-los também. Os webinars ficam gravados no YouTube, no canal do YouTube da Italcam, e depois tem um acesso bem interessante. Então, é também uma contribuição que a Italcam faz ao trazer temas de tanta relevância para que seja de acesso a um público bastante amplo. Muito bem, feita essa breve introdução, agradeço mais uma vez ao Morelli, Eduardo Morelli, por toda a parte técnica que viabiliza a produção desses webinars, e ao nosso presidente Graziano Messana, sempre incentivando e apoiando as iniciativas do COJUR e também do Comitê de ESG, como de qualquer outro comitê da Italcam. Passo imediatamente a palavra ao Filippo Mariani e desejo a todos um excelente trabalho. Buongiorno a todos. Obrigado, Vicente, pela introdução. Eu sou Filippo Mariani, eu sou diretor de novos negócios da La Fábrica e hoje represento o Comitê ESG Sustentabilidade da Italcam. Eu sou um dos diretores e o comitê que tem como missão, né, disseminar conhecimento, conscientizar sobre as temáticas ESG e, sobretudo, inspirar e fomentar parceria entre o associado Italcam nos temas trabalhados pelos comitês e também, né, os outros órgãos que compõem a Italcam, como é o caso do COJUR. Esse é o terceiro webinar que a gente, fruto da nossa parceria. O primeiro, na verdade, foi um encontro em presença. Depois a gente fez um webinar em abril, muito interessante, com a participação da Juliana Darini, da Natura, Roberto Armelini, do São Paulo, FC, Roberto Matos, da Enel. E hoje seguimos com essa ótima iniciativa, né, de fazerem juntos, porque esse é uma dos segredos e das estratégias mais assertivas para que as coisas aconteçam, para que as coisas possam continuar e dar andamento. Hoje vamos falar de inovações expectativas do setor de energia numa perspectiva ESG no Brasil e no mundo. A gente vai ter contribuições valiosas de palestrantes renomadas. A gente tem, né, a Bárbara da Assunção, que é a diretora do Instituto Brasileiro do Direito de Direito e de Energia, Emílio Rietman, CEO do Impacto Energia, e Francisco Scroffa, CEO da Enel X. Então, pessoas e contribuições valiosas, inspiradoras com certeza, pois a gente enxerga, né, o setor de energia como um dos protagonistas que desempenha um papel fundamental na transição para uma economia mais sustentável e responsável. Ainda mais no Brasil, no contexto que a gente vive, e a crescente conscientização sobre os impactos que as mudanças climáticas comportam, leva, né, a sociedade a ter uma cobrança e um olhar um pouco diferente versus as empresas de energia, pois a transição para uma matriz energética mais sustentável é o que todo mundo deseja, mas isso implica, né, investimentos, inovações, investimentos, né, em energias renováveis, energia solar, eólica, hidroelétrica, biomassa, no que será o hidrogênio verde. Então, hoje vamos falar, tentar conversar sobre todas essas questões ligadas, com certeza, aos aspectos regulatórios, que é o que interessa, sobretudo, de um ponto de vista de aplicabilidade dessas iniciativas, mas vamos também justamente falar de energias renováveis, de inovação e de descarbonização.
Então, sem muitos blá blá blá, eu agradeço e passo a palavra a Gabriele Tusa, que é o mediador e o coordenador do núcleo empresarial do Coju. Muito obrigado, bom webinar a todo mundo e participem, pois o webinar, esse momento é para nós, mas para todo mundo, para todo mundo se colocar em jogo, se perguntar e até também dar resposta, mas vamos colaborar, vamos interagir. Bom, né? Obrigado, Gabriela. Ô, Filippo, obrigado, Filippo, obrigado também ao Vicente pela apresentação. Eu tenho muito prazer de fazer parte dessa atividade aqui conjunta do Comitê Jurídico e do Comitê SG, não somente pelo fato de que isso demonstra a sinergia entre os comitês na Câmara, mas talvez principalmente porque a gente se defronte hoje com um momento bastante especial, né? Ou seja, as recentes crises na Europa, desde a pandemia até as consequências das guerras recentes que tiveram impactos lá, fizeram com que houvesse realmente a necessidade de ampliar as relações internacionais, e isso só pode significar benefícios para todos. Nesse momento, especialmente, porém, a gente se encontra numa situação particular, porque durante décadas, talvez, a gente tenha visto as questões de sustentabilidade, em linhas mais gerais de ESG, como sendo um peso para o empresariado, que significa um gasto e, portanto, uma consequência para quem já se encontra em crise, ainda por cima, ter que cuidar dessas questões ambientais, sociais, e nesse sentido. Na verdade, em pouco menos de 10 anos, talvez 15 no máximo, a gente viu que aquilo que era um peso do ponto de vista orçamentário, hoje se transforma numa oportunidade onde o emprego desse tipo de prática pode ser benéfico economicamente, dependendo de como se atuar, por conta do terrível, do impressionante avanço tecnológico que temos na área. O que se busca aqui é promover uma certa sinergia, tentar mostrar de que maneira nós, no papel de Câmara, podemos fomentar o avanço dessas questões na interação entre a comunidade europeia, especialmente Itália, com a América do Sul, especialmente Brasil. O tema de hoje, vinculado a essas práticas ESG, que trata de energia, é vasto o suficiente para a gente dizer que não será suficiente um webinar só, né? Hoje a gente buscou, de algum modo, trazer 3 especialistas de pontos distintos que pudessem nos brindar com sua experiência. Nós temos, de início, nós vamos ouvir as palavras da Enel, na figura do seu diretor, Francisco Scroffa. A Enel, para quem não sabe, é um dos gigantes italianos. Enel, que é Ente Nazionale Energia Elétrica, junto com Eni, que é Ente Nazionale Idrocarburi, ou Generali, que é uma empresa de seguros privada, e outros grandes italianos, é um dos que representam a grandiosidade, a eficácia italiana no mundo. Depois nós vamos ter uma experiência do setor privado brasileiro com a Impacto Energia, na figura do seu CEO, Emílio Hittman, que vai nos contar a constante evolução das atividades de sucesso desenvolvidas nessa área. E, por fim, nós vamos conversar com uma ex-diretora e agora continua sendo membro do belíssimo Instituto Brasileiro de Direito à Energia, que é o IBDE, que vai nos contar um pouco sobre as questões contratuais dentro do aspecto da comercialização de energia e também nos brindar com as novel elementos iniciais, pioneiros de regulação que existem na questão do hidrogênio verde, onde está todo mundo engatinhando nessa questão. E esse realmente é um ponto onde a sinergia entre Brasil e Itália, a Itália com sua tecnologia e o Brasil com sua energia renovável, deveria ser visto com extremo cuidado, porque é realmente algo que pode significar um grande benefício para todos. Eu agora, felizmente para todos, vou parar de falar e vou, na sequência, ofertar a palavra aos nossos convidados, começando concedendo a palavra a Enel, como já disse, na figura do Dr. Francisco. Eu vou chamar ele de Francesco, tá? Por uma questão de. Vou fazer uma patriotada e vou chamá-lo de Francesco Scroffa. O nosso primeiro convidado, ele
formado em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica da Argentina, onde eu tive o prazer de estar na vida já. Tem MBA em administração de empresas em Torquato de Tella, espero ter pronunciado corretamente. Di Tella. Tella. Então já me dei mal, tá vendo? Depois também esteve estudando energia global e política climática na University of London, e na Universidade de Colorado também fundamentos e futuros das concessionárias de energia elétrica. Também tem experiência na questão de cidades inteligentes, gestão de infraestruturas na EPFL, e questões sobre decisões antiéticas na organização em Coursera. Então, nesse momento, eu agradeço muitíssimo a presença do Francisco, a presença da Enel, a presença de uma gigante italiana aqui nos nossos debates, e cedo a palavra ao professor Scroffa pelo prazo de 20 minutos. Um bom dia e muito obrigado. Gabriele, muito obrigado a Italcam pelo convite. É uma honra estar representando a ANEEL nesse debate, que acho que é muito interessante e é muito necessário. E aproveito, você falou de um pouco das coisas que eu estudei, para comentar que é interessante, porque comecei a estudar bastante do mundo da energia, porque eu sou novo no mundo da energia. Eu estou com a ANEEL há 5 anos e meio, e eu tenho mais de 20 anos de experiência em IT, telecomunicações, e é muito interessante. Agora é um momento especial no mundo da energia. Temos uma grande disrupção acontecendo, porém, a minha primeira reflexão é todas as disrupções que estão acontecendo já aconteceram com o mundo de IT, tecnologia, 20 anos atrás. Sim? Por exemplo, todo o tema de o cliente mudando a centro do ecossistema. Agora, um cliente não somente consome energia, ele gera energia. O cliente, como aconteceu lá atrás antes consumia conteúdo, agora os clientes geram conteúdo. As redes precisam virar muito mais inteligentes, ser bidirecionais. As redes precisam lidar com novas formas de geração de energia, por exemplo, energia renovável. Tem outros elementos como baterias, mobilidade elétrica, vamos falar hoje bastante. Então, tem uma enorme mudança no mundo da energia. Depois vamos falar outras coisas que estão acontecendo com comercialização, etc. Mas, então, mais uma vez, agradecido pelo convite, e vou falar um pouquinho da presença da ANEEL no Brasil. Já é conhecida a presença no mundo, quais são nossas prioridades, o que estamos fazendo com temas de sustentabilidade e compromisso na transição energética. Vou parar bastante para falar sobre cidades inteligentes. Eu sou presidente da ENEL-X, que é a companhia que desenvolve todas as soluções de cidades inteligentes para aqui, e depois estou aberto a algumas perguntas. Então, falando um pouco da Enel no Brasil, o Brasil é um bom exemplo de como a Enel tem a capacidade de se integrar verticalmente em todas as diferentes atividades do ecossistema do mundo da energia. Sim? Temos atividade em distribuição, como vocês bem sabem, agora vou falar um pouquinho mais. Distribuímos energia todos os dias para 15,5 milhões de clientes. Na verdade, são medidores. Então, temos muito mais clientes, 15 milhões, no Ceará, Rio e aqui em São Paulo, onde estamos hoje. Somos um dos maiores geradores de energia renovável do país e do mundo, mas aqui no Brasil temos aproximadamente 6 gigas de renováveis, mais de 3,5 de eólico, também solar e também hídrico. Temos o maior parque eólico da América Latina no Piauí. Então, temos um longo compromisso de longa data com a geração renovável no Brasil, que, como vocês sabem, Brasil é líder mundial em geração renovável. Então, ficamos muito felizes de ter contribuído a isso e também de seguir crescendo. Não somente fazemos distribuição e geração, estamos muito ativos na comercialização de energia, ou seja, oferta de energia para os clientes que podem
estar no Mercado Livre. Como vocês sabem, temos o grande mercado atacadista, são os grandes consumidores, porém, desde janeiro, tem uma apertura do mercado também para o segmento varejista. Clientes que estão na média tensão podem entrar no Mercado Livre, então eles podem fazer a escolha de quem é o fornecedor de energia que eles querem e eles podem, obviamente, ter energia renovável. E mais uma vez, é uma disrupção, porque antes, no segmento de energia, todos os clientes estavam presos de uma distribuição. Agora, começam a poder decidir, como em outros mercados mais evoluídos, quem é o fornecedor de energia. E aquilo gera também uma necessidade de um approach bem diferente respeito a esses clientes. Então, em comercialização, a Enel tem a posição número 3 do mercado, temos quase 8% do mercado com um volume de 25 terawatts médios e mais de 4.000 clientes, sim? E um grande avanço também no novo segmento, como comentava agora. E depois, para completar um pouco a visão de geração, distribuição, comercialização de energia renovável, está a Neox, que é a companhia do grupo que eu sou o responsável, que é a companhia que gera soluções para os nossos clientes. O que a Neox faz? A missão da Neox, todos os dias, quando acorda, é decarbonizar os nossos clientes. Seja um cliente na casa, seja uma grande indústria ou uma cidade. Sim? Então, a Enel X tem bastante atuação, por exemplo, no tema de cidades inteligentes, Smart Cities. Somos o maior operador global de iluminação pública e aqui somos a terceira companhia do mercado em iluminação pública do Brasil. Começamos há 3 anos atrás. E que tem que ver se é inteligente com iluminação pública? Os projetos de iluminação pública são projetos de longo prazo, mais ou menos entre 13 e 25 anos, dependendo do contrato, onde você instala o ponto de luz, mas depois vai colocando valor, vai colocando câmera de segurança, carregador para carro elétrico, Wi-Fi, IoT. Então, toda aquela infraestrutura vai fazendo com que a cidade comece a ter mais serviços, uma infraestrutura mais inteligente e mais confortável para o cidadão e entregar uma melhor qualidade para aquela cidade. Estamos em 9 cidades do país, temos operações em Pernambuco, temos operações na Bahia, em Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul e também Paraná. E temos a primeira cidade inteligente do país, Angra dos Reis, onde já terminamos a primeira implementação de cidade inteligente. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é um modelo que implementamos no Brasil e estamos exportando para o mundo. Sim? Tenho mais ou menos 8 minutos mais, então vou caminhar um pouquinho mais em frente aqui. Compromissos de Enel com sustentabilidade. Enel tem uma liderança de longa data em sustentabilidade. Nós antecipamos a nossa meta de zerar as emissões diretas e indiretas de 2050 para 2040. Sim? Um bom exemplo é o desligamento de todas as usinas que não sejam renováveis ao redor do mundo. Já estamos fazendo agora. Por exemplo, todo o tema de modernização de nossas redes de distribuição, de incorporar tecnologia para fazer elas mais sustentáveis. E, por exemplo, obviamente, o impulso dos investimentos na expansão de nossa energia renovável. Sim? Depois, em temas de transição energética, temos atuado muito nos últimos anos no mundo e no Brasil em particular. Então, vou falar um pouquinho de mobilidade elétrica, que como vocês sabem, mobilidade elétrica é responsável, desculpa, a mobilidade de transporte é responsável por mais ou menos de 30% da poluição em uma cidade. Sim? Em 2017, Enel, no Chile, começou o primeiro projeto de eletrificação de transporte público, com um primeiro piloto de 3 ônibus, que depois, em 2018, virou um primeiro projeto de 100 ônibus, e agora, depois de várias iterações, estamos mais ou menos em 1.500. Replicamos esse modelo de negócio na Colômbia, replicamos em outros países, incluindo Itália, México, e temos hoje 6.000 ônibus em gestão
dentro da Enel, sim? Com diferentes parceiros. E bem interessante, porque a gente, aí, através da Enel X, conseguimos incluir uma solução integral, onde temos todo que é a tecnologia, que é o ônibus, a infraestrutura elétrica de carregamento, subestação, temos a energia renovável certificada 100%, então todos esses projetos são totalmente sustentáveis, todas as plataformas inteligentes para gerenciar aquilo e também, obviamente, com nossos parceiros, o financiamento. Um projeto muito bem sucedido, que, como falei, se replicou em vários lugares da Latinoamérica e aqui no Brasil também estamos levando em frente. Temos a primeira frota piloto aqui em São Paulo de 48 ônibus que já estão operando, porém temos vários projetos no país todo. E Brasil está destinado a ter uma liderança mundial em transporte público elétrico por várias razões. Primeiro, porque tem uma matriz energética muito renovável. Em particular, a elétrica é quase 90% renovável, contando as hidroelétricas. Segundo, porque o mercado é muito importante e o mercado de fabricação também. Aqui tem possibilidade de contar com tecnologia local de ônibus elétrico, de bateria. Já temos várias marcas fabricando aqui no Brasil, conseguem abastecer o mercado local, mas também exportar, sim? E tem uma agenda bem relevante respeito ao tema de mobilidade elétrica. Vocês podem me perguntar, mas por que você está se enfocando em mobilidade elétrica, no particular em transporte público elétrico? A nossa missão na Enel X é impulsar a mobilidade elétrica como um todo, sim? Seja o segmento dos consumidores que têm carro privativo, carro privado na casa deles, oferecemos soluções de carga para esse cliente, oferecemos solução de carga para frota logística, oferecemos solução de carga para motoristas de aplicativo e já temos tudo aquilo implementado. Porém, nossa visão é que precisamos acelerar os projetos de mobilidade elétrica onde temos um impacto de decarbonização bem relevante. Sim? Eu tenho um carro elétrico 100%, porém meu carro fica parado 80, 90% do tempo. Então ele não decarboniza muito. Em câmbio, um ônibus elétrico, ele roda todo dia, para 4 horas para carregar e segue rodando. Então, cada quilômetro, cada hora que ele está operando, ele tira emissões, ou evita de botar emissões naquela cidade. Esse é o primeiro impacto. Segundo, a tecnologia de mobilidade elétrica, ela consegue ser 70% mais eficiente que outros combustíveis. Então, cada quilômetro que esse carro roda, vai conseguir trazer aquelas economias e fazer que o projeto seja sostenível financeiramente. E terceiro, o tema de transporte público é um ativo compartilhado por diferentes camadas da sociedade, um projeto bem inclusivo. Então, o conforto, a melhor qualidade, a decarbonização consegue se espalhar muito mais que um carro privado, como o que eu tenho. Temos também feito entregas para outros segmentos de mobilidade, por exemplo, de frota logística, motorista de aplicativo. Temos o primeiro hub de carga em São Paulo, no Shopping SP Market, onde colocamos 20 vagas para carregamento elétrico, estão sendo aproveitadas por empresas, por motorista de aplicativo e por motorista privado, em um lugar com segurança, que tem bom monitoramento, manutenção, serviços, então conseguem ter um serviço de muita qualidade. E também, logicamente, como falei antes, serviços para o motorista ou o cliente privado. Sabendo que eu falei mais ou menos 15, 18 minutos, estou mais ou menos em conta, não quero me estourar o tempo. Estamos mais ou menos bem, Gabriele? Estamos perfeitamente bem. Depois temos uma segunda rodada para perguntas ou... Nós vamos, acho mais prático todo mundo falar e depois, eventualmente, algumas perguntas. Eu mesmo confesso que eu vou ter uma indagação ao término da sua explanação. Perfeito. E depois passamos para... Então, queria, para fechar e dar tempo aos meus colegas e não estourar os 20 minutos, então, resumindo, a Enel tem não somente um compromisso com a decarbonização e sustentabilidade para transformando as próprias operações que estamos fazendo. Como falei, nós investimos muitíssimo em distribuição para ter redes mais inteligentes, infraestrutura mais flexíveis que consigam, com a tecnologia, ser
sustentáveis. Sim? Fazemos também um investimento para gerar um modelo de negócio sustentável. Então, lá é muito foco da Enel Green Power nos investimentos renováveis que eu estava falando e a companhia de comercialização de energia fazendo com que a energia esteja disponível para os nossos clientes do Mercado Livre de um jeito transparente, rápido, simples, para que eles consigam usar energia renovável 100%. E a Enel-X desenhando soluções para ajudar a decarbonizar o negócio de nossos clientes, seja a cidade, seja a indústria, seja o cliente na casa. Sim? Resumindo isso, para mostrar que a Enel tem um ecossistema bem integrado de soluções de energia para ajudar a sustentabilidade. Muito obrigado. Obrigado a você, Francisco. Rapidamente, eu queria cumprimentar a professora Maria da Assunção, que agora está conosco. Bom dia, professora. A senhora, como a gente estabeleceu numa linha de acordo com todos, falará por último. Já você dê a palavra ao Dr. Hittman, mas eu queria fazer uma indagação ao Francisco de um assunto que eu achei interessantíssimo, porque ele conta duas coisas de uma empresa que está no Brasil, mas que tem preocupações globais, como a Enel. A Enel não tem como fazer, até para fazer projetos nacionais, mas ela precisa pensar num todo. O Francisco nos explica que, como todos nós sabemos, ou seja, que a matriz energética brasileira é excelente, ou seja, que a possibilidade de gerar energia limpa aqui está acima da dos outros países, por conta até dos recursos naturais, das condições que a gente se encontra. E o que pode ocorrer, se assim, a ideia do projeto que ele menciona sobre os ônibus elétricos, se for fazer um inventário dessa redução de emissões, vai ser realmente um boom, até do ponto de vista institucional. Agora, por exemplo, fazer no Brasil é uma coisa, fazer em outro país seria bem mais diferente e bem mais difícil. Mas, pelo que o Francisco contou, a Enel busca se desfazer de toda a sua fonte de energia não renovável no mundo. Ou seja, é mais fácil fazer no Brasil do que em outros lugares. Ou seja, a Enel deve estar tendo problemas, desde gasto até de infraestrutura, para buscar essa meta em outros lugares. Mais difícil do que no Brasil, eu estou enganado? Bom, no Brasil já somos 100% renováveis. Então, nascimos já com todos os nossos investimentos 100% renováveis. Não temos aquele trabalho de decarbonizar a geração de energia. Sim? Mas temos herdados, por exemplo, usinas carvão, térmicas, etc., em vários lugares do mundo, incluindo Itália, incluindo Chile, um projeto bem importante que estamos levando à frente. Acho, na verdade, eu não sou naquela área, mas já acho que já está finalizado, onde estamos, e não é somente desligar uma usina, é um trabalho de planejamento de anos, onde você tem que planejar o desligamento, mas também fazer uma reconversão do pessoal, porque você não manda embora o pessoal, você faz uma reconversão para usar esse pessoal em projetos renováveis, são todos desenvolvimentos de largo prazo. E a missão de zerar as emissões é no mundo inteiro, como você bem colocou. No Brasil já estamos, mas no resto dos países é um projeto corporate global que temos na Enel. Na minha leitura, assim, por cima, eu acho que os custos lá fora são bem maiores do que aqui, porque a dependência lá é... Lógico, como nós temos que encontrar a forma de decarbonizar de um jeito que seja sustentável para nossos acionistas também, não? Então, é doblemente o desafio. Não é somente vou zerar emissões e ponto. Temos que zerar as emissões sustentáveis financeiramente também. Mas como isso é a natureza do nosso negócio, é justamente o desafio mais interessante para nós. Fazer e que seja economicamente interessante para todas as partes. Francisco, desculpe também aos demais palestrantes, mas teve uma pergunta que veio que me pediu para ser feita aqui na hora, que é se a Enel tem solução para questões residenciais e condomínios. O que ela pretende fazer nessa área? Bom ponto. Obrigado pela pergunta. Então, nós, falando de mobilidade elétrica em particular, acabamos de lançar uma parceria com o nosso parceiro que se chama Selectric, onde
estamos fazendo um primeiro projeto de eletrificação em 100 condomínios, onde vamos colocar, de fato já instalamos vários, colocamos o carregador, tipicamente na vaga geral, parking geral do condomínio, fazemos todo o investimento e então os moradores do condomínio podem, em lugar de investir individualmente em um carregador que usarão uma vez a semana, mais ou menos 2 vezes a semana, eles podem se beneficiar de um carregador que está instalado na vaga geral, que você pode reservar, usar, pagar pela energia que você está usando, então aquilo não é um custo para o condomínio, e ter uma solução eficiente. Muitos condomínios, eu sei, têm muitas perguntas de colocar carregador de um jeito não muito organizado nas vagas privativas, etc. Então, aquele é um bom exemplo onde ajudamos o condomínio, ajudamos o cliente, não é um custo para o bolso do condomínio e é uma solução bem eficiente. Esse é um exemplo. Temos outros serviços para os clientes B2C, como chamamos nós, nas residências, que tem que ver com soluções ao hogar, soluções ao redor do mundo da energia, assinaturas que ajudam a solucionar a vida deles na casa, desde coisa muito básica como chaveiro, seguros residenciais, mas também, por exemplo, com energia por assinatura, sim? Que é energia renovável que ajuda a economizar e decarbonizar o hogar da pessoa também. Francisco, então, olha, muito obrigado pela sua fala. Eu acho que foi extremamente esclarecedor para que a gente possa ver que a Enel trabalha na Itália, fora da Itália e também em nível global. Eu agora gostaria de passar a palavra ao Emílio Hittman, né? Emílio, que está aqui como CEO da Impacto Energia. Emílio tem mais de 30 anos de experiência no agronegócio em energias renováveis e transição energética, com ênfase em bioenergia, biocombustível, e atualmente é CEO da Impacto Energia e co-CEO da Impacto Bioenergia, e lidera um plano de desenvolvimento de projeto inédito no Brasil na indústria de biodigestão e produção de biometano em sociedade com a Sabesp, né? Além desses projetos, a Impacto possui operações no segmento de geração solar, produção de etanol e açúcar, geração de energia a partir de biogás em vários estados brasileiros. Ou seja, esta realmente é a experiência que eu queria trazer aqui aos senhores da tecnologia brasileira atuando em desenvolvimento em tecnologia de ponta nesta área. Emílio, de novo, muito obrigado por sua participação. A palavra é sua pelo prazo de 20 minutos. Obrigado. Obrigado a vocês, muito obrigado pelo convite, é uma honra. Eu queria falar um pouquinho sobre o nosso negócio. O nosso negócio é energia, mas numa perspectiva um pouquinho diferente, energia num sentido mais amplo, né? Eu tenho aqui, Gabriel, acho que eu vou compartilhar, deixa eu ver se eu consigo rapidamente, só porque eu queria conversar com vocês sobre um case, de um projeto que está sendo implementado hoje, que eu acho que, muito mais do que eu falar, ele traduz aquilo que a Impacto tenta fazer em termos de transição energética, né? O que nós fazemos? Eu acho que nós aqui temos a virtude de aproveitar 2 grandes recursos que o Brasil tem: a capacidade imensa de produzir carbono de forma sustentável, de forma extremamente competente, na forma de produtos agrícolas, como cana-de-açúcar, milho, enfim, tudo. E aqui também, talvez algumas pessoas não tenham essa perspectiva, resíduos. Até para gerar resíduos em quantidade enormes, nós somos bons. Infelizmente, ainda não bons para tratar resíduos de forma adequada. E acho que esse projeto que eu quero mostrar é uma demonstração de como que você pode aliar e como a energia pode ser um grande aliado nessa questão de cuidar de resíduos. Obviamente que nós também temos que lembrar que nós somos extremamente competentes na geração de energia renovável. O Francisco falou aqui antes de mim, o mundo vai eletrificar de uma forma absurda. Nós acreditamos piamente que a energia está mudando, a eletricidade está mudando de uma forma assim, inconcebível 10 anos atrás e vai continuar nesse ritmo, vai continuar mudando nessa velocidade. Bom, a Impacto, ela busca pegar todas essas
matérias-primas, todas essas fontes de energia que vocês estão vendo aqui, e transformar isso de alguma forma em algum tipo de energia. Obviamente que o nosso foco é o que a gente chama setores difíceis de descarbonizar. Francisco deu exemplos aqui antes de mim de muitas formas de você descarbonizar mobilidade de passageiros, até mobilidade urbana, de você fazer várias outras iniciativas, mobilidade pessoal, no caso de automóveis. Mas como é que você começa a pensar em descarbonizar um navio carregado de minério, um navio carregado de coisas que atravessam o mundo? Como você faz para descarbonizar um Boeing 777 com 400 pessoas a bordo indo de Milão para São Paulo ou de Roma para São Paulo? Isso vai ser uma questão que o mundo vai fazer frente muito em breve. O que a Impacto faz? Como desenvolvedores de projeto, nós fazemos exatamente, estamos nessas plataformas tecnológicas tentando entender como é que nós vamos conseguir contribuir para a produção desses combustíveis avançados e desses processos de descarbonização que vão ser essenciais para você, na década de 2030, 2050, conseguir atingir o net zero, como a gente fala, ou, enfim, o máximo possível de descarbonização do negócio de energia. Só para lembrar, aviação no mundo significa 4% das emissões de carbono mundial, ou seja, 4% das emissões de carbono está ligado ao fato de nós viajarmos de avião. A produção de aço representa 7% de toda a emissão de gases de efeito estufa no mundo. Como é que você vai conseguir chegar a zerar essa questão se você não tiver soluções de descarbonização dessas áreas? Se a eletricidade é uma forma muito eficiente de descarbonizar várias atividades, é um pouco mais complexo quando você entra nesses setores. Eu fundei a Impacto em 2015. Nós estamos já há 8 anos nessa estrada. Temos um sócio que é a Enesa Engenharia, que já está no setor de energia há muitos anos. Ela foi EPC e montagem eletromecânica de várias plantas de energia no Brasil, inclusive Itaipu, Belo Monte e algumas outras que eu poderia citar aqui. Então, nós temos muita familiaridade com o setor de energia, mas não somos grandes geradores de energia elétrica como é a Enel. Nós somos desenvolvedores de projeto e principalmente focado em áreas onde nós entendemos que podemos contribuir para fechar a questão de descarbonização. Eu queria mostrar aqui um caso bem clássico de como é que você consegue aliar a parte E, muito forte do ESG, com a energia. Ou melhor dizendo, como que energia pode contribuir para fazer um projeto que até 5 anos atrás provavelmente era inviável economicamente, tornar-se economicamente viável e fazer com que a gente consiga tratar resíduos de uma forma mais adequada. Esse é um dos projetos que nós desenvolvemos na Impacto. No caso desse projeto, um primeiro projeto de uma série de 3 ou 4 projetos que vão ser implantados no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, 3 deles em sociedades com a Sabesp, e utilizando alguns das correntes de resíduos que a Sabesp gera. Mas, para falar isso, tem que mostrar para vocês, quer dizer, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar resíduos orgânicos, principalmente provenientes de grandes processos industriais, de alguns supermercados, vamos pegar resíduo de saneamento e vamos dar um tratamento adequado para ele, gerando energia. Como é que esses resíduos são tratados hoje aqui no Brasil? Hoje, não sei se alguns especialistas devem saber, o resíduo orgânico, óbvio, você tem aquela classe de resíduos perigosos, contaminados quimicamente ou até resíduos radioativos, metais pesados, esses são resíduos que são extremamente danosos. Mas se você pegar o conjunto de resíduos classe 1 que você tem, o resíduo orgânico certamente é o resíduo mais danoso para o meio ambiente. O que nós fazemos hoje? Inacreditavelmente, no século XXI, nós ainda jogamos esses resíduos em lixões. Numa boa atitude, nós jogamos esses resíduos em aterros sanitários preparados para isso. Mas mesmo quando você joga esses resíduos em aterros sanitários, eles são uma fonte enorme de potencial dor de cabeça. Por quê? Primeiro,
Você tem uma produção de um negócio chamado chorume, que vai contaminar solos, pode contaminar lençóis freáticos e tem uma série de inconvenientes. E mais importante, ou tão importante quanto, eles emitem metano para a atmosfera, grandes quantidades de metano para a atmosfera. Alguns aterros já têm hoje a capacidade de sequestrar esse metano e gerar energia com ele. Temos vários casos hoje no Brasil mesmo de empresas que fazem isso. Nós mesmos temos duas centrais de geração de energia em aterros. Mas recentemente a gente fez algumas avaliações técnicas e particularmente a NASA fez um estudo onde ela queria avaliar como era a questão de emissão de metano em poços de petróleo e gás natural. É o que a gente chama no setor de óleo e gás de methane leakage, vazamentos de metano no processo. O metano, para quem não sabe, é um gás extremamente poluente. Ele tem hoje 20, pelas últimas análises, eu acho que é 28 vezes o poder de aquecimento que tem do gás carbônico. Então, ele é muito mais perigoso, muito embora ele tenha uma vida mais curta na atmosfera. Mas, em termos de poder de aquecer o planeta, ele é muito mais eficiente do que o gás carbônico. Então, sequestrar metano é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer. A NASA, então, fez um mapeamento e falou, poxa vida, vamos tentar descobrir onde é que estão esses vazamentos de metano para a gente poder entender como é que a gente faz para mitigar essa questão. Essa aqui é a foto de um aterro no Brasil que sequestra metano. Tudo que vocês estão vendo em azul é metano indo para a atmosfera. Então, apesar desse aterro ter um processo para capturar o metano, mais de 50% do metano gerado por esse aterro ainda vai para a atmosfera. Está fazendo mal feito? Não, é impossível você cercar isso num ambiente que não é controlado como um aterro. Você tenta fazer o melhor que você pode, tenta capturar o melhor que você pode do gás metano, mas ainda assim você vai ter um volume enorme de metano que vai para a atmosfera. Então, aqui eu estou mostrando para vocês dois grandes problemas ambientais causados pela geração de resíduos orgânicos. Chorume, que é contaminação de solo e contaminação de lençóis freáticos, e o vazamento de metano para a atmosfera. Mas vocês sabem, metano é fundamentalmente a molécula do gás natural, CH4. Ou seja, isso tem um grande potencial energético. E se isso for capturado de forma eficiente, você pode utilizar isso para várias aplicações. Pode, no passado, geração de energia elétrica era a coisa mais economicamente óbvia de se fazer. Hoje, a gente já faz outras coisas com esse metano. Mas a questão é como é que eu capturo esse metano. Então, aqui eu vou falar um pouco do projeto que nós temos hoje aqui na região da Grande São Paulo. Nós vamos pegar todo o lodo gerado por estações de tratamento da Sabesp e mais resíduos industriais provenientes de 8 indústrias parceiras nossas. E nós levamos isso tudo para uma central de triagem. Nessa central de triagem, nós fazemos uma triagem e descobrimos aqueles resíduos que têm grande potencial metanogênico, ou seja, grande capacidade de gerar metano, são encaminhados para uma planta de biodigestão. Nada mais é do que um reator que vai fazer com que esses compostos orgânicos sejam digeridos por bactérias num processo chamado biodigestão. Aqueles compostos orgânicos que tenham contaminação ou que não tenham grande potencial metanogênico entram num sistema controlado de geração de bio-CDR ou fertilizante. Eu posso gerar aqui tanto um componente orgânico para queima em caldeira, em fornos de cimento, quanto eu posso gerar um fertilizante. Isso só depende do setup que eu faço nesse processo aqui embaixo, que vocês estão vendo, e também de ter um mercado de fertilizante. Parece muito óbvio, parece muito bom, mas não é tão fácil assim. Isso demanda algumas mudanças culturais, nós já estamos trabalhando nisso, mas vemos que isso é um processo de 5 a 10 anos. No início, nesse projeto que nós vamos gerar é um combustível que nós usamos, um bio-CDR que nós podemos usar para queimar em caldeiras para a geração de vapor, substituindo, então, gás natural de origem fóssil. Então, eu pego um resíduo que iria para um aterro
ou às vezes, aqui na Grande São Paulo, certamente iria para um aterro ou para algum outro sistema não tão eficiente, faço um processo de triagem e submeto ele a um processo onde ele vai se transformar num combustível que vai ser usado novamente para a geração de energia. Aqueles que têm grande potencial metanogênico são encaminhados para uma planta de biodigestão, que está junto. São duas, é uma planta conjugada. Ali, eu vou fazer o que com esse resíduo? Eu vou gerar biometano. Eu coloco ele no reator, tem uma série de bactérias que vão lá, e essas bactérias vão consumindo aquele resíduo orgânico e transformam isso em biometano e uma outra corrente líquida que depois ela é separada e a parte sólida volta para esse processo aqui embaixo. A parte líquida pode voltar para cá ou pode ser usada como água de reuso. Olha que interessante. E tudo que vier para esse processo de baixo, ele sai na forma de um combustível. Ou ele é evaporado. Esse processo o que faz é evaporar toda a água num processo biomecânico que nós temos lá dentro. Muito bem. Esse biometano tem várias aplicações. Como eu disse, a mais óbvia e a que foi mais usada no passado é você colocar isso no motor e gerar uma energia elétrica que é renovável. Hoje em dia, na nossa concepção, você tem muito mais rentabilidade, você consegue colocar um projeto desse em pé porque você gera um negócio chamado biometano. Biometano é a mesma molécula que o gás natural, só que de origem renovável. Esse biometano pode ser usado para mover caminhões, pode ser usado para mover ônibus. Tem algumas cidades da Itália que o transporte público urbano é feito com biometano. Muitas cidades na Itália usam biometano proveniente de aterros ou de processos de biodigestão, como esse, para mover também caminhões de coleta de lixo, só para dar, ou coleta de resíduos, só para dar alguns exemplos. No caso desse projeto, 30% do biometano gerado será levado de volta para as indústrias que foram geradoras daquele resíduo e serão usados para mover frota de caminhões dessas indústrias, fazendo com que eles consigam reduzir o seu escopo 3. Então, isso aqui é um caso muito clássico, muito firme de transformar uma economia não circular numa economia circular. O resíduo de uma indústria está sendo processado, volta para essa mesma indústria na forma de um energético com um saldo zero de emissão em todo esse processo. Se eu estivesse falando desse projeto para vocês 5 anos atrás, talvez 10 anos atrás, ele seria completamente inviável economicamente. O biometano teria pouca aplicação prática, a não ser gerar energia elétrica, o que não é a coisa mais eficiente que você pode fazer com ele. Essas tecnologias não estariam tão maduras, de forma que você teria que manter aqueles resíduos orgânicos continuando indo para aquele seu destino normal e natural, ou historicamente o destino que eles tinham, que é um aterro sanitário. Hoje nós conseguimos, com custo menos de 50% acima do custo de um aterro, dar uma destinação muito mais nobre para esse resíduo. E tudo isso é possível graças à receita que a gente consegue obter usando o biometano em substituição a óleo combustível, movimentando frotas dos próprios geradores de resíduos que estão envolvidos nesse projeto. Por uma curiosidade, esse processo que está aqui embaixo, que é um processo que a gente chama de um processo de biosecagem, ele é desenvolvido por uma empresa italiana e nós temos um acordo de parceria com ele. Esse projeto já está em uso em algumas cidades da Itália e de outros lugares do mundo e nós estamos terminando de fazer um contrato e um acordo de parceria com eles para que a gente possa utilizar também essa tecnologia no Brasil para transformar esses resíduos no bio-CDR que eu contei a vocês, que vai ser utilizado para queimar em caldeiras industriais ou caldeiras para a produção de cimento. 2 setores que são extremamente geradores de gases de efeito estufa, ajudando também a diminuir a emissão de gases de efeito estufa desses setores, dessas unidades. No futuro, não posso dizer para vocês quão distante, esse bio-CDR pode ajudar a substituir fertilizantes químicos na agricultura.
Esse é um passo que certamente vai ser dado. Num futuro maior ainda, ele também pode ser usado para produzir combustível de aviação. Tem um mundo enorme pela frente aqui. Essa era a minha contribuição para vocês hoje. Fico à disposição. Agradeço muito a oportunidade de ter dado essa contribuição aqui para vocês. Obrigadíssimo, Emílio. Assim, é impressionante. Eu não sei, assim, as pessoas que veem esses elementos acontecendo no nosso dia a dia, ouvem o Emílio falar 5 anos atrás isto era impossível. Gente, 5 anos não é nada. Antigamente, para que você tivesse uma mudança tecnológica, levava 100 anos, né? A Revolução Industrial está aí, a gente se lembra dela no século XIX. Hoje, a coisa chega ao ponto. Eu, por exemplo, tenho um caso que acompanho de perto, de uma planta de uma empresa italiana de hidrogênio verde. Para quem não sabe, uma planta de hidrogênio verde depende de uma série de coisas, dentre elas os eletrolisadores, que no curso do desenvolvimento da planta, enquanto a planta estava sendo desenvolvida, mudaram os eletrolisadores porque veio uma tecnologia nova que melhorou terrivelmente a capacidade de aproveitamento. E é isso que a gente está vendo, o que é a tecnologia de ponta no emprego dessas questões. Emílio, eu queria saber uma coisa de você. Nesses biodigestores que você mencionou, na produção de biometano, você tem uma ideia de qual é a quantidade de resíduo e se ele é capturado? Se você emprega energia térmica e quanto de energia térmica temos no processo, em suma, simplificando, há resíduo e como é que eu trato dele, né, nesse processo? Não, nós entramos com 400, nesse projeto nós vamos entrar na fase inicial 400 toneladas dia de resíduos orgânicos. Isso significa lodo de tratamento, de estação de tratamento de efluentes e também resíduos de processos industriais. 400 toneladas dia. Saem 90 toneladas dia de resíduos. Dessas 90 toneladas, aproximadamente 70 toneladas é água que é separado e volta para o processo. Aquele saldo que sobrou, ele vai para aquele outro processo embaixo que eu te mostrei e é transformado num bio-CDR ou num fertilizante. No Brasil, nós não temos a cultura de usar fertilizante líquido ainda. Eu poderia pegar, Gabriele, aquele resíduo que saiu do processo, aquelas 90 toneladas, e encaminhar aquilo como fertilizante líquido. Toda grande parte do orgânico foi embora. O que você tem ali ainda são as frações de NPK, não tão ricos como um fertilizante químico. Você pode fazer o equilíbrio dele e poderia usar isso como fertilizante líquido. Na Europa é o que se faz. No Brasil, esse mercado ainda não é maduro, então eu faço essa adaptação, seco e gero como bio-CDR. Exato, tem os pilotos no Brasil, mas ainda não roda, né? Exato. Outra pergunta, na questão da aviação, vocês chegaram à conclusão de que a redução seria de 4%. Eu estou até achando que tem uma outra vantagem por conta de emissões indiretas. Não sei se você concorda ou não, porque em todo o processo até mesmo na aviação não comercial seria possível o emprego deste combustível, ou não? Não, aqui nesse projeto nós temos um outro projeto grande que vai fazer SAF, Sustainable Aviation Fuel, a partir de etanol. Nesse projeto, nós ainda não conseguimos fazer SAF. Esse projeto, no futuro, você pode fazer com ele o que a gente chama do e-SAF, que é, eu pego aquele resíduo que você viu, eu faço um processo de pirólise, gero CO, carbono, Sim. junto esse CO com hidrogênio verde, e a partir daí eu faço um eSAF, um combustível sintético de aviação. Aviação no mundo, seja transporte de carga ou transporte passageiro, só o consumo de combustível é 4% das emissões globais de efeito estufa. Eu não sei o ciclo todo, né? Eu não sei quanto está envolvido na produção de avião, aí eu não tenho essas informações. Provavelmente é muito maior, mas eu não sei. Somente É o o que eu consumo imagino. de combustível de aviação representa 4% das emissões globais de efeito estufa. E hoje, quanto biometano o Estado de São Paulo poderia gerar? Ou é um número impossível de imaginar? Não, não é um número impossível de imaginar. Nós poderíamos hoje substituir quase 80% do gás natural que nós usamos com biometano. Muito fácil falar, não é
fácil de fazer. Os custos ainda são, ainda precisam cair, quer dizer, você ainda tem uma learning curve que você precisa cumprir, né, para você fazer com que ele seja tão competitivo quanto o gás natural. Mas quando eu falo em substituir, por exemplo, óleo diesel, eu já sou muito competitivo. Eu consigo fazer biometano ser um combustível veicular numa condição de preço menor do que óleo diesel, coisa que 5, 10 anos atrás era Não impensável. existia. Você Exato. acabou de responder a pergunta da Solange Davi, que está aqui conosco. Queria saber justamente o quanto que poderia ser considerado competitivo o biometano em relação ao gás natural nesse momento histórico comercial, né? Acho que Gás você já... natural não consigo substituir ainda. Eu sou muito mais caro que gás natural. Isso é no mundo todo. Óleo diesel consigo substituir com 15 a 20% de redução de custo. Ainda teremos que conversar sobre a questão dos créditos de carbono. Realmente vai... É aí Sim. que tá. Por isso que eu digo... O mundo é longo. É um universo, sem fim, realmente. Não tem jeito, vamos ter que fazer mais eventos a respeito. Emílio, muito obrigado por sua contribuição. Um prazer. E agora eu gostaria, para encerrar nossa apresentação de hoje com chave de ouro, né? Queria passar a palavra à advogada, doutora, professora e ex-diretora do IBDE, Maria da Assunção Costa, né? Que vai conversar com a gente um pouco sobre contratos de energia e a regulação do hidrogênio verde. A doutora Maria da Assunção, ela é sócia da Assunção Consultoria e é inscrita no cadastro de árbitras da Câmara de Arbitragem da FGV, da Fiesp e também da Camarb, né? Então, e ela também faz parte na lista do Dispute Resolution Board Foundation, exatamente por sua larga experiência nesta área acerca de energia. Respeitando muito não somente a sua presença pessoal, como o belíssimo trabalho que através dos anos o IBDE vem desenvolvendo na área, é um prazer ter a senhora conosco. E então gostaria de agradecer sua participação e lhe oferecer a palavra pelo prazo de 20 minutos. Muito obrigado, doutora Assunção. Bom dia. Bom dia a todos. Eu não estou conseguindo abrir aqui para compartilhar o meu trabalho, mas não tem problema. Eu já sei de cor o que eu vou falar. Primeiramente, agradecer o convite que vocês me fizeram e dizer da enorme satisfação que eu tenho de trabalhar com isso e de ver o que o senhor Emílio apresentou. Eu acho que fechou o seu microfone. Agora bem. Aqui na cidade, aqui no estado de São Paulo, em vários outros, você pode comprar biometano da distribuidora para a sua empresa. E já tem muitas empresas que compram biometano para exatamente entrar na matriz energética daquela empresa. Bom, mas o que me traz aqui, por que eu pedi para falar por último, que eu vou falar dos contratos, eu como advogada dos contratos de compra e venda dessa energia. Vocês estão me ouvindo? Estão? Sim, estamos ouvindo bem. Então, tá bom. Então, os contratos de compra e venda de energia, eles têm uma peculiaridade que os diferencia dos demais contratos e faz com que nós, advogados, tenhamos que trabalhar muito em cima deles para evitar os possíveis conflitos. Você pode comprar o tipo de energia que você quiser, seja eólica, hidráulica, solar, o biometano. Você pode comprar vários tipos dos comercializadores de energia, e nós temos mais de uma centena de comercializadores de energia, e você negocia as condições da maneira que você achar oportuna. Você tem as cláusulas regulatórias, que essas você não pode negociar, e você tem as cláusulas negociáveis.
que é questão de preço, condições de inadimplemento, condições de rescisão, custos de possíveis processos. Então, são essas cláusulas que você pode negociar. E este contrato de compra e venda de energia, ele tem uma natureza financeira porque o elétron que chega na sua indústria, né, no seu comércio, na sua instituição, ele vem através da transmissora e da distribuidora. Então, ele tem essa natureza financeira. E aí, quando você compra, você estabelece um preço com a comercializadora, independente do que a distribuidora faz. Então, quando eu sou ligado na distribuidora, eu sou usuário e pago tarifa, né? Quando eu sou ligado na rede da Enel. E quando eu sou consumidor livre, eu negocio preço. Então, são questões jurídicas muito diferentes, que a gente, às vezes, se depara aí nas arbitragens que participa. E a questão dos inadimplementos. Quem é responsável por não cumprimento do contrato? Quais são as penalidades? As custas do procedimento arbitral, né? As custas se houver sucumbência para quem fica e tudo mais. Então, eu tenho toda uma parte negociável desse contrato de compra e venda de energia no Mercado Livre, e eu tenho uma parte regulatória que é indisponível. Para melhorar o nosso assunto, esses contratos, por força de lei, têm soluções de controvérsias resolvidas através de procedimentos arbitrais. Nós tivemos, o ano passado, a atualização da Convenção Arbitral, que trouxe várias melhorias aí para os advogados e os gestores dos contratos terem mais tranquilidade na execução desses contratos. A arbitragem é obrigatória, então eu vou ao judiciário em alguns casos só, né? Hoje eu posso escolher várias câmaras de arbitragem, as que estão homologadas na CCE, e eu posso, a depender do meu contrato, prever um árbitro ou 3 árbitros. Cada parte indica um, e esses 2 indicam o presidente do tribunal arbitral. Como eu tenho preço, não importa a tarifa que a distribuidora esteja cobrando, eu tenho que cumprir aquele contrato que eu fiz com a minha comercializadora. E isso, às vezes, a gente tem discussões se teria que mudar aquele preço, não teria, se aquele preço está alto, está baixo, seja de ambas as partes, né? A gente viu isso durante a pandemia, vários contratos, e a gente também viu bem antes, né? E com isso, você pode comprar energia de quem você quiser, da fonte eólica, da solar, do biometano, se você for uma indústria que compra biometano aqui da Comgás e de outras distribuidoras em outros estados. Então, você pode, né, melhorar, né, o tratamento ambiental da sua empresa comprando essa energia renovável, com um contrato absolutamente adequado. Então, para finalizar, eu quero dizer do cuidado que as partes têm que ter nesse contrato, na negociação dessas cláusulas disponíveis, diferente das cláusulas fixadas pela regulação da ANEEL e pela legislação. Então, eu tenho que ter uma gestão absolutamente presente para acompanhar o cumprimento de todas as cláusulas e condições. E, por último, dizer que sexta-feira saiu a Lei Federal 14.948,
que é o marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono, né? É uma lei extensa, bem extensa, e que vai requerer de nós todos muita atenção, porque envolve a lei, envolve a regulação do Conselho Nacional de Política Energética, a regulação do Ministério de Minas e Energia e a regulação da ANP. É uma atividade autorizada, né? Então, o agente econômico vai ter que ter uma autorização da ANP para poder trabalhar com isso. Então, queria até sugerir que daqui a um mês, dois, quando a gente já tiver tratado essa lei, né, adequadamente, que a gente faça uma discussão sobre ela, que realmente vai exigir de nós, advogados, talvez dos engenheiros não tanto, mas de nós, advogados, um grande aprendizado e um grande caminho de discussões. Quero agradecer muitíssimo e eu vou passar depois a minha apresentação para o doutor Emílio, que aí ele repassa para os participantes da nossa reunião. Muito obrigada. Obrigado, professora da Assunção. Efetivamente, acho que nossa vida vai mudar bastante, porque eu já vi algumas coisas sobre esta lei que parece que realmente estamos engatinhando. Além de esperar a regulação da lei, vamos ter que modificar algumas coisas que estão lá, que acho que não entenderam bem o que significa a geração de hidrogênio verde. Mas, enfim. Mas a regulação pode ter um decreto do presidente, pode ter um ato do Ministério de Minas e Energia, e pode ter e vai ter, né, a regulação da ANP. Então, nós vamos trabalhar com esses 3 níveis de regulação. Por enquanto parece que é uma lei mais para hidrogênio V, né? Agora, o que eu queria fazer 2 questionamentos para a senhora. O primeiro se diz que se trata de na questão dos contratos de energia, a arbitragem é obrigatória. E aí ficamos com aquela questão constitucional do acesso à justiça, né, que acaba criando certamente um certo desacerto. E, de consequência, uma cláusula que diga apenas, sem indicar o tribunal, as partes servirão da arbitragem. Devemos interpretá-la como uma cláusula compromissória nula, esvaziada, a ser preenchida, ou já estamos no âmbito da arbitragem? Essas são 2 coisas que me preocupam nesse campo. Não, essa questão da obrigação legal, a nossa colega Solange Davi tem trabalhos excepcionais na época, que foi muito discutida quando saiu essa lei, e ela escreveu artigos muito bons sobre isso, que estão na revista de Direito de Energia lá do Instituto. Então, essa questão está pacificada no sentido que houve uma opção dos agentes pela arbitragem. Então, se ela até quiser completar, eu agradeço. E na questão, a questão segunda que o senhor pediu? Houve muita discussão, isso lá desde 96, começou, desde que a lei arbitrária foi promulgada, havia uma discussão se a cláusula compromissória, aonde se indicasse que as partes vão se servir da arbitragem, mas sem indicar nem árbitro nem câmara arbitral, se era uma cláusula incompleta e que, portanto, as partes deveriam preencher no curso do conflito, ou se simplesmente a cláusula era nula e não caberia a sua aplicação. Queria saber seu pensamento nesse sentido. No caso da energia elétrica, a CCE já tem câmaras homologadas. Eu só posso usar aquelas. Então, mesmo se eu não coloquei no contrato, na hora que tiver o litígio, eu vou ter que escolher uma delas, né? Mesmo que elas não tenham sido apontadas na cláusula. Porque são só aquelas que podem ser utilizadas. Então, a minha opinião é que realmente eu só posso utilizar as que estão. Eu só posso, não. A convenção arbitral obriga a usar as câmaras que estão homologadas na CCE. Eu não tenho livre disposição de escolher outras câmaras que não aquelas. Agora, a possibilidade de 1 ou 3 árbitros vai depender das partes.
se prevê a figura da mediação. Então, a Câmara pode fazer uma mediação para chegar nesse denominador comum, se vai ser só um árbitro ou se vai ser 3 árbitros. Também as partes precisam ver a razoabilidade. Se o contrato já está na metade, já foi executada a metade, falta só um valor menor, é razoável ter 3 árbitros com esses custos de honorários, de tudo mais, ou um árbitro só? Porque, a não ser quando a usina não foi construída, assim, coisas assim bem iniciais, do contrário, os conflitos vão acontecer lá no terceiro, quarto ano do contrato, né? Então, essa razoabilidade dos custos da arbitragem também depende da especificação que as partes fazem na cláusula arbitral, né? Se põe 3 árbitros, se põe só um árbitro. E também você pode ter uma cláusula escalonada. Você pode dizer até tantos milhões é um tribunal arbitral. Depois disso é um árbitro único, sinal que o contrato já passou muitos anos, então ele só tem um resíduo. Então, o árbitro único é muito mais rápido e menos custoso. Então, eu também posso negociar essa cláusula arbitral. O importante é que eu posso comprar a energia que eu achar conveniente para atender os programas da minha empresa, né? Seja eólica, solar, o biometano, e negociar as condições que eu entender oportunas. Ah, mas a distribuidora me deu um contrato padrão. Aí é um problema que você não negociou, né? Ali se aplica a lei da liberdade econômica, então você tem que negociar com ele. Não é um contrato de adesão. Contrato de adesão você tem entre nós, consumidores, e a distribuidora, a Enel, né? Porque aí eu sou usuária de serviço público. E no caso do contrato de compra e venda de energia, eu tenho preço negociado. Então, juridicamente é completamente diferente a tarifa do preço. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, olha, muito obrigado também à senhora. Eu acho que nós podemos considerar encerrado o nosso evento. Não sei se há mais perguntas aqui no lobby. Não tem. Então, Dr. Scroffa, Dr. Ritma, doutora da Assunção, muito obrigado a todos. Esse certamente será o primeiro de uma série de eventos que nós vamos fazer nesse sentido. O próximo provavelmente vai ser presencial, até para que possa englobar o maior número de pessoas e participação direta. E deve acontecer muito em breve, porque o assunto é pulsante. Dá tempo de a gente estudar a lei do hidrogênio, hein? Dá um tempo. Porque ela é muito complexa, dá um tempo. Exato, se não tiver nenhuma revolução nesse meio tempo, sim, vai dar tempo e a gente vai poder tratar também desse assunto. Nesse sentido, agradeço muito a participação de todos, os convido para uma próxima oportunidade e se os senhores puderem disponibilizar suas apresentações, agradeço bastante. Tá bem? Eu Filippo, também muito obrigado. Muito obrigado, realmente, professora Maria da Assunção, Francisco Scroffa, Emilio Rietman, foi uma honra e foi realmente muito rica, muito inspiradora essas confrontações sobre diferentes temáticas, mas todo que vão verso uma única direção. Sim. Todos eles convergem, né? Trabalham no mesmo sentido, né? Seja a produção, a pesquisa técnica aí do biometano, seja a comercialização, né? E depois os contratos. Obrigado, então, Gabriel. Olha, obrigado, um bom dia a todos e espero realmente que os senhores aceitem nosso convite para uma próxima oportunidade, que será muito em breve. Sim. Obrigado, tchau, tchau a todos. Até a próxima. Tchau. Até logo, tchau, tchau, arrivederci.